Oh Jesus, de uma tal maneira que o nosso coração recebe a verdade do Senhor. Ó Deus, de tal maneira que possamos testemunhar a outras pessoas a tua existência, o seu poder, a tua misericórdia, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, para a glória de Deus. Amém? Pode ficar à vontade. Sente-se. Irmãos, eu estou falando muito e pensando muito sobre a conversão de outras pessoas, vizinhos nossos que passam por lutas, né? Agora há pouco eu tive um vizinho que passou uma luta pesada, o homem casado de novo, com um filho novo e passando um perrengue na área da enfermidade, né? E graças a Deus deu a volta por cima, acabou isso. Hein? Graças a Deus, acabou. Tá? Aí vai ser muita oração, né? E é muito triste quando você vai ao médico e o doutor diz: o seu problema é câncer. Isso é uma coisa temida há muitos anos, né? Fulano está com câncer. Então, e tem vizinhos nossos que às vezes é um câncer, não é uma enfermidade, gente. Às vezes a pessoa é estourada, entendeu? Entende uma coisa, fala outra, acaba te pondo em situações difíceis. E isso também, até parentes, né? A gente sofre, a gente precisa de forças para estar orando ali, para mudar aquela situação, senão é muito complicado. É como eu pregar o Evangelho. A gente prega o Evangelho e eu venho de uma batalha junto com Deus, que eu cheguei para Jesus de uma maneira que poucos chegaram. Como é que eu cheguei? Eu cheguei de muleta, eu cheguei alcoólatra. Tem pessoas que não sabem o que é isso. Cheguei fumando, mas fumando mesmo, a gente não sabe o que é isso. Então, eu conheci Jesus um pouco mais a fundo. Não foi só pela palavra, pelo toque também. Porque eu não fiz nenhuma simpatia, não usei nada. Foi a palavra de Deus que mudou minha história. Então, o senhor tem temor a Deus? Tenho. E o temor do Senhor te livra de muitas coisas. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Muitos acham que adultério, prostituição é pecado. Também, mas tem pecado muito maior, que talvez seja mais grave que um adultério. E só no dia do juízo a pessoa vai saber. É coisa séria, porque muitas das vezes o seu entendimento, você não consegue enxergar mais. Você está tomado por você montou um tipo de Jesus para você que aceita tudo. Não, do jeito que eu faço dá certo e tal. Até a palavra você consegue botar ela no seu jeito. E não é o que Deus quer. Por quê? Enquanto você desfazer das pessoas, isso é um tipo grave de pecado. Você só conversa, só dá atenção àquela pessoa que você vê que tem uma condição financeira boa. Se chegar rasgadinho, sem dente, você não tem paciência para sentar, para conversar com aquela pessoa, orientar, você batizar aquela pessoa. Eu vou te contar um episódio. Eu não sou melhor do que ninguém e sei que nunca vou ser. Eu sou tão falho como tantos outros por aí. Mas eu aprendi o que é amar o próximo. Amar o próximo como a você mesmo. O que é amar o próximo como a você mesmo? Você se maltrata? Não. Você se humilha a você mesmo? Não.
é para você amar o próximo desse jeito. Você não falar com uma pessoa, você discriminar uma pessoa, você julgar uma pessoa, você não se ama. Você está fora da palavra. É verdade, verdade. Porque você faz uma coisa que Deus abomina, Deus não quer isso. Mas eu faço. Outra coisa que nós temos que despertar, quem é mais para você, Jesus ou dinheiro? Tem que ver isso também, entendeu? Porque se você está num patamar e você nem sabe quando acaba o gás da tua casa, nem sabe quando é trocado o bujão, você está preocupado com o quê? Então, você está escorado na sua riqueza, não em Deus. É como Judas. O Judas andava com Jesus, mas não era porque ele acreditava em Jesus. Ele começou a ver que as pessoas faziam doações, ele começou a ver que as pessoas gostavam de ajudar, e aquilo ali o Judas foi ficando de olho. Se ele pudesse, ele fazia de Jesus Judas e ele seria Jesus. Irmão, isso é muito sério e bate uma cegueira que você não consegue mais enxergar isso. Você acha que está tudo normal. Você só vai descobrir isso no dia do juízo. Aquele rico lá de Lucas, ele só descobriu o defeito dele depois que já estava no Hades, pessoal. Aí que ele foi ver que estava errado o que ele pensava. E nós precisamos orar mais, pedir a Deus para abrir os nossos olhos, abrir mesmo. Eu sempre, não é todo dia que eu falo isso para Deus, mas de vez em quando eu digo: Senhor, se tu tiver que me prosperar de uma maneira que eu gosto de ajudar os outros, se eu tivesse uma condição mesmo, muitos aqui teriam uma cesta básica boa, conforme eu gostaria de ganhar, todo mês. Você não ia esquentar a cabeça com alimento, mas não cheguei lá. Então eu sempre falo com Deus: Senhor, se o Senhor tiver que me prosperar mesmo, não deixa passar daqui não, porque se passar daqui eu não enxergo nada, só o dinheiro, entendeu? Vou falar com você, vou tratar com você, eu sou um artista, e isso é complicado. Só no dia do juízo que alguns vão dizer: sabe que o Mota estava certo? Eu sei que eu estou falando. É complicado, é coisas que você não consegue ver. É como o futebol. O futebol, o jogador, ele não consegue ver nada ali dentro do campo, só a bola e o adversário. Mas quem está da arquibancada, está de longe, ele vê: se ele vai por aqui, ele chegava fácil lá e fazia o gol. Ou se ele passasse para fulano, mas você está de fora, você vê tudo. Mas no meio, muitas vezes você perde a linha de raciocínio. E isso não pode ser assim. É por isso que muitas orações demoram a ser atendidas. Entendeu? Porque tem uma coisinha que está te atrapalhando que se você não vê. E se alguém falar, apanha. Se alguém for falar, você tem argumento para tudo. Isso te atrapalha. E na verdade Deus quer que você seja uma bênção mesmo. Entendeu? Deus quer que você seja uma bênção. E no Salmo 103, Salmo 103, acharam? Está escrito assim, o título é: Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Bendize, ó minha alma,
ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Será que a nossa alma bendiz a Deus? Não é só quando você fala para Deus, não. Quando você trata as pessoas, ou você bendiz a Deus ou você faz o contrário. Não é isso que ele ensinou? Quando você fizer a qualquer um desses pequeninos, a mim você está fazendo? Não está escrito isso? Então não é só, ó Deus, mas o que você está falando do vizinho? O que você está falando do moço do botequim, do cara que está vendendo droga? O que você está falando? O mesmo que o diabo fala é complicado, né? Ao invés de abençoar para o cara sair da situação que ele quer sair, você está enfiando mais. Então bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Às vezes tudo que há em você, às vezes você olha no espelho, meu nariz é igual uma pera, eu detesto o meu nariz, mas foi Deus que fez, irmão. Essa barriga enorme que eu tenho, misericórdia, aquilo, isso aqui, você se amaldiçoa e o templo nem é seu, é de Deus, irmão. Eu sou muito baixinho, devia ser alto, você achou que Deus errou. Quer dizer, você vai, você não cansa de errar. Quem tinha que ter uma casa dessa aí era eu, que sou mais bonito que fulano de tal. Você, toda hora, você se prejudica. O Zequinha, para que ele quer esse carro lá? Na porta do botequim já tem uma dúzia de cerveja lá no balcão. Eu com esse carro quebradinho aqui fazendo a obra de Deus. Irmão, toma juízo. O quê? Estou falando com você. Tem muita coisa que a gente não vê ou não quer ver. Nós precisamos se conhecer. E às vezes você conhece. Você é o que você permite. Gente que sabe, eu sou grosso, eu sou grossa, eu sou isso ou aquilo. Você descobriu isso, descobriu. Por que você não procura mudar? Pedir a Deus, né? Senhor, eu não aguento mais isso, tem que mudar. É horrível quando você ouve uma situação e quem falou? Foi a Zilpa. Aí vai falar isso lá em São Paulo. Mas quem falou? Benedita disse, que Orlando disse, que Célia falou, que foi a Zilpa que falou. Olha só como é o negócio. Você está entendendo? Isso tudo pode ser cortado. Estou dando exemplo, tá? Isso tudo pode ser cortado, gente. Quando alguém tiver que falar, diz: aquele homem é de Deus, aquela mulher é de Deus. Você é uma pessoa humilde, simples. Que mais? Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Você já esqueceu do que Deus fez lá atrás? Até mesmo quando você não era uma pessoa cristã. Esqueceu? Quantas vezes você clamou o Senhor? Em quantas vezes você teve num emaranhado terrível, que disse: agora eu estou frito. Chegou a pensar até em suicídio. E Deus, com a sua misericórdia, a sua graça, te tirou daquela situação. Esqueceu o benefício de Deus. Cada manhã que você acorda, você não enxerga o benefício de Deus. Poderia não acordar mais. Quando você almoça, quando você toma seu café, o lanche da tarde, de noite você tem a sua cama, tem a sua coberta se tiver frio, você tem o seu ventilador se tiver calor, você não percebe o benefício de Deus, sua saúde, né? Toma banho sozinho, vai aonde você quer. É preciso ver os benefícios de Deus, a gente não vê. É igual o cachorro, você está botando a comida para ele, ele bocanha a sua mão, ele não enxerga benefício. Então,
Isso é muito sério, gente. Isso conta para a nossa bênção. Em tudo você tem que enxergar o benefício de Deus. Até na metade de um ovo, você vê o benefício de Deus. E Ele te perdoa todas as tuas iniquidades. Quer dizer, aquilo que você faz de ruindade, né? E você se sente mal. Quando você pratica uma maldade, você se sente mal depois. Você, poxa, eu não devia ter falado aquilo. Não devia ter feito aquilo. Mas Deus perdoa essa iniquidade, essa maldade sua. Você nem deve ficar se condenando, se julgando, se arrebentando. Tem gente que anda debaixo de julgamento de si próprio, sabia? Eu sou ruim, sou perverso, eu não presto, eu não devia ter nascido, para que eu nasci? Por que você faz isso com você? Deus perdoa a sua iniquidade. Glória a Deus. Perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Qual o seu problema? Ele diz que sara tuas enfermidades. Eita, pastor, eu tenho uma dor de cabeça que não me larga, eu tenho uma inflamação, só misericórdia, eu tenho um mal na coluna, eu tenho uma cãibra quando eu estou deitado. Você está entendendo? Está dizendo que Ele sara tuas enfermidades, Ele muda a sua história. É preciso entender isso, gente. Mas quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Olha o que Deus faz com a gente. Agora, essas coisas só podem acontecer quando eu tomo conhecimento do meu direito. Por isso que a palavra de Deus diz assim: errais. Qual é o erro? Qual é o erro? Em não conhecer as Escrituras, está vendo? Você não descobre a riqueza que Deus já te deu. Então você erra em não conhecer as Escrituras e erra de novo em não conhecer o poder de Deus. Acredita, se esta palavra está sendo aceita ao seu coração, ainda hoje você vai ver milagres. Ainda hoje. Você vai para casa e vai dizer: meu Deus, estou frito. Frito nada, irmão. Deus está mostrando para você o que já é seu. E as coisas vão acontecer. Amém, Jesus? Mas quem enche a tua boca de quê? Você não consegue mais falar derrota, irmão. Você só libera coisa boa. Onde você mora? Onde eu moro é um paraíso antes do pecado. É uma maravilha, é uma bênção de lugar que eu moro. E eu posso dormir de portas abertas. Você só. Se tem algum vizinho que não pode, você pode, porque você está plantando coisas que você vai colher. O lugar para você, a casa para você, onde você mora? Eu moro no palácio. Eu sou uma pessoa rica. Está entendendo? Ele enche a sua boca de bens. Como é que você está? Estou muito bem. O que você viu você mancando onde? Isso já foi embora há muito tempo. Estou bem. Graças a Deus. Enche sua boca de bens. E aí, como é que vai ser agora? 2023, 2024. Olha, cada dia vai ser melhor que o outro dia. Cada dia eu vou viver melhor do que o dia antes. Vai ser sempre assim na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus. Você, quando abre a boca, é para o pessoal se jogar no chão para te ouvir, porque a sua boca é cheia de bens. Glória a Deus. O torto endireita quando ouve a sua voz. Ele enche a sua boca de bens. Amém, Jesus? Glória a Deus.
Então, as pessoas gostam de te ouvir. Quantas pessoas que às vezes, conversando comigo, dizem, olha, agora eu tenho que ir, que eu tenho alguns compromissos. Ah, pastor Mota, não faça isso. Olha, eu daria tudo para ficar o tempo todo lhe ouvindo, porque eu só falo coisas para a pessoa subir. Vai dar certo, vai conseguir, esse mal vai sair. E sempre assim, sempre assim. Então, a minha boca está cheia de bens, eu não posso falar o contrário. Amém, Jesus? Em relação a tudo. Em relação a tudo. Quando você diz, eu sou muito invejado, pronto, acabou. Você arranjou inveja agora. Você agora é mãe ou é pai da inveja. Você criou. Você está dizendo que é muito, então vai ser muito. Tudo isso você tem que mudar, hein? Amém, Jesus? Vamos repetir aqui o que ele diz, no versículo 5, o que ele diz? O que Deus faz? Quem enche a tua boca de quê? De bens. De sorte que a tua mocidade, como é que é? Irmão, as pessoas te encontram e dizem, você não fica velho, não. Não, eu fico antigo. Velho não, porque o Senhor te renova, irmão. Bota isso na sua cabeça. Suas amigas, amigos que te encontrarem, vai dizer, tudo bem? Né? Caramba, como é que eu estou? Você não fica velho não, né? Você sabe que Deus renova você, porque você descobriu isso aqui na palavra. Você não errou em não conhecer as Escrituras, você acertou porque conheceu, está conhecendo a verdade. Eu me lembro até, acho que é o Salmo 91, e Deus falou assim, eu o livrarei porque eu conheci o meu nome. Quer dizer, sem conhecer, como é que fica? Está como você entender? A gente pode falar bonito, pode não sei o que e tal, mas se não for, se a coisa não for na mosca, fica difícil. É triste quando você vai fazer um banquinho que você bate um prego fora. Não pegou, aí você vai olhar, o prego está embicado, fica feio, irmão. É ou não é verdade? Então, a palavra tem que ser aquela pá, que Deus diz, não é isso mesmo. Você fala, eu falo através de você, é tão gostoso isso. Irmão. Amém, Jesus? Mas, o Senhor faz justiça, o que mais? E juízo a todos os oprimidos. Você está aí imprensado, sofrendo, fica tranquilo. Tranquilo. Deus faz justiça. E não há quem possa mudar ele. Não. Você pode calar a boca do mundo inteiro. Você não consegue mudar o que Deus falou e nem calar a boca dele. Coisa séria. Eu me lembro de Corá, Datã, Abirão, que decidiram não ouvir mais Moisés. Começaram a desfazer de Moisés e tal. E isso mexeu com Deus. Deus irou-se, disse, eu vou destruir isso tudo aí. Moisés, não! Por causa de um ou dois, só vai acabar com todo mundo. Então manda o povo sair daí. E você sai daí também. Aí tirou o povo das terras de Corá, Datã, Abirão, e o Moisés saiu. Quando ele se afastou um tanto da terra, e está lá o Corá olhando para ele, disse, olha, se você tiver uma morte, como morrem todos os homens, é porque eu não sou de Deus. Por exemplo, um infarto, vou levar uma foiçada aí, uma facada, um coice de mula, cabeçada de um touro, é porque eu não sou de Deus. Mas se Deus criar uma morte diferente, por exemplo, a terra abrir e você ir vivo para o inferno, aí você vai saber que eu sou de Deus. Irmão, Moisés acabou de falar
a terra abriu. Foi ele, com família, com tudo que tinha, vivo para o inferno. E quem seguia ele? Foi todos. Gente, não brinque com Deus. Deus está te dando uma bênção, oportunidade de vida, com muita saúde, muita paz, mas tem que fazer como Salomão, na frente da honra e a humildade, senão é complicado. E mais, no versículo 7, fez notório os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso, que é mais que ele é, e piedoso é o Senhor, e longânimo, e grande em benignidade. Deus não é de fazer maldade, Deus é benigno. Ah, mas ele fez, não, a justiça. Tudo que é o contrário à justiça não é aprovado. E é tão sério quando a pessoa sai da verdade, porque Deus não consegue ver a pessoa da onde. E nem ouvir. É muito sério. Então, não repreenderá perpetuamente. Deus não condena você para sempre. Se você quiser ir para o inferno, o problema é seu, mas não é Deus que está mandando você ir. Você sabe como é que vai para lá, né? Esse caminho ninguém erra. O caminho do céu o pessoal erra, mas do inferno não é o caminho do inferno, é só você continuar na sua maldade. Você não vai errar. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. E quem é de Deus, é até bom esse assunto aqui, porque quem é de Deus, você já viu que você não consegue ficar o dia todo com raiva? É ou não é? Poxa, por que eu falei aquilo? Não, e você faz de tudo para ter paz com aquela pessoa que você ofendeu ou deixou de ouvir. Tem muita gente que caiu, que se quem tivesse ao lado fosse irmão mesmo, não deixava cair. Sentava com a pessoa, vamos morar junto e tal. Mesmo que a pessoa tomasse a decisão, você ainda continuava com a esperança. Lembra do filho pródigo? O pai não ficou lá, tomara que ele nunca mais volte. Não, irmão. O pai todo dia dava uma olhadinha para aquele caminho. E até que um dia ele olhou e viu. Lá vem lá, meu filho. Ia jogar na cara, né? Não é? Pai, que pai que são? Eu sou seu pai, não. Meu Deus do céu, vá pro diabo, carrega, não sei o que e tal. Você não foi, já não fez, irmão. Pastora, eu acho que a gente tem que aprender muito. Olha, se a gente quer ir para o céu, tem que se ajustar. Falta muita coisa. Mas não nos tratou segundo o que? Olha aí. Ele não tratou você segundo os seus pecados. Está vendo? E tem gente que é assim, aí, ó. Você é safado, ex-presidiário. Isso aí é maconheiro. Isso aí é ladrão, isso é prostituta. Quer dizer, a pessoa trata o outro em cima do erro. E Deus, que é Deus, não faz isso. E quem é filho dele, aprende com ele, né, irmão? Jesus, o negócio é forte.
Eu vou te falar uma coisa, de uns dias para cá, como Deus tem dado graça a esse ministério. Mas eu estou procurando falar aquilo que Deus, se estivesse fisicamente aqui, falaria. Sem racismo, sem preconceito, sem discriminação, sem desfazer de ninguém. E outra coisa, vivendo aquilo que prega. Não adianta eu aqui, parece até uma borboleta, né? Acabou o culto, eu viro um escorpião. Complicado. Então vamos ver aqui o versículo 10. Não nos tratou segundo os nossos pecados. Deus não trata você assim. Por mais sujo que você esteja, Deus não vai lhe tratar assim. A visão de Deus está lá em Timóteo. Ele quer que todos os homens se salvem. Por isso que você não deve andar embaixo de condenação de ninguém. E diz que você é feio, que você é muito baixinho, que você é alto, que você é pobre, miserável. Não escuta essa gente, não. Ouve Deus. Se você ouvir Deus, seu coração se alegra. Glória a Deus. Esses outros, coitados, são cegos guiando cegos. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas. Você fez muita maldade, vou fazer com você também. Não. Eu não fiz isso. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Para quem? Para com os que o temem, aquele que não desfaz de Deus, aquele que Deus é número 1 na vida dele. Não tem nada que se nivele com Deus na sua vida, não. Deus está acima de tudo. Acima de tudo. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas. Deus pega o seu pecado, aquilo que você está até achando que não é salvo. Tem gente que é batizado nas águas com o Espírito Santo, devido a cometer algumas coisas, já fez o julgamento. Eu não sou salvo. Mas desceu algum anjo, veio aqui e falou que você não é salvo. Você tem um filho, cria um filho bonitinho, né? No material da Johnson, tudo dele é importado, tudo é bonitinho. Aí ele cresce um pouquinho, aí chama a mãe de égua, chama o pai de cachorro. Ele não é mais filho, né? Continua sendo filho, irmão. A palavra de Deus diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, está dizendo, ainda mais eu. Deus é amor, irmão. Aquilo que você não alcança, o culpado é você, não é Satanás, não é Deus, não é o olho grande do vizinho, o problema é você. Você precisa entender que tem que mudar, hein? O Jeremias entendeu isso na sua lamentação. Ele diz: de que se queixa, pois o homem vem? Queixe cada um dos seus próprios erros. Outra coisa, o que você fizer de bom vai voltar para você. Isso é infalível que eu estou falando. Mas o que você fizer de mal também vai voltar para você. Vou te contar um caso, que há muito tempo eu não falo nesse caso, vou falar hoje. Eu estava na igreja, eu era a segunda pessoa do pastor Marcos Melo. Eu estava na igreja e comigo estava o André. O André hoje é pastor da Igreja da Graça, não sei se é Espírito Santo, um lugar desse aí. E eu me lembro que o André, na hora do almoço, subiu, era a Vanilda cozinheira, e ele disse assim:
Ô pastor, falei, o que foi, André? Tem uma moça embaixo aí pedindo comida. Ô Martins, Deus abençoe. Tem uma moça aí embaixo pedindo comida. Aí eu falei, dá comida para ela. Aí eu olhei assim, da escada, né? Aí eu olhei assim pelo vão da escada e vi uma mulher, uma negra, sentada. Aí a Vanilda preparou um prato e o André levou para ela. Aí eu vim dar uma olhadinha de novo. E ela comendo com uma, sabe, uma delicadeza. Você disse que a mulher estava com fome, mas estava com vergonha de comer. Aí eu desci as escadas e fui conversar com ela. Seu nome? Ela falou, fulano de tal. Eu falei, como é que está a tua situação? Ela disse, pastor, eu vivo na rua. Eu durmo debaixo do tabuleiro de um camelô na Avenida Rio Branco. E eu tenho um filho. Eu levo ele para a creche e de tarde eu pego ele, né? Fica comigo e dorme comigo debaixo do tabuleiro. Eu falei, meu Deus. Falei, filha, você precisa conhecer Jesus. Ela disse, pastor, eu sou desviada. Você é desviada? Ela disse, eu sou desviada, pastor. Eu sou da Assembleia de Deus de Vila Nova de Itambi. Isso é ali para o lado de Magé. Eu tive uma discussão com o meu pastor e dali para cá eu estou afastado de Deus. Eu falei, esse aí é o seu erro. A sua vida pode mudar, mas você tem que fazer uma coisa. Você tem que procurar esse pastor, a sua bênção está com ele. Pedir o perdão dele, ou do contrário, se eu disser para você que você vai ser abençoado, você não vai. Você tem que se livrar disso. Vila Nova de Itambi, você tem que ir lá, pedir perdão para ele, tal. É só isso que eu tenho que fazer. Ela disse, isso me incomoda. Eu durmo e acordo com o meu coração arrependido. Falei, você está no ponto. Vai lá e conversar com ele. Não adianta ir lá você confessar uma coisa que você não se arrependeu. E toda pessoa que discute com o pastor, fala mal de pastor, está com a vida desgraçada. Isso é sério, isso é bíblico, está aqui. E você precisa fazer esse conserto. Eu vou lá. Você tem dinheiro de passagem? Eu disse, não. Eu fui e peguei 5 cruzeiros, não era real, 5 cruzeiros, e dei 5 cruzeiros para ela. Isso foi em 89. No meado de 88 para 89. Dei 5 cruzeiros a ela e anotei o telefone da igreja, era a Igreja da Graça, da Marquês de Caxias, e disse para ela, pede esse pastor para ligar para mim. Aí ela almoçou e tal, sumiu, não vi mais a mulher. Quando foi à noite, o André atendeu um telefone, se ele estiver assistindo aí em algum lugar e tal, alguém falar para ele vai lembrar disso. Aí disse, pastor, tem um pastor querendo falar com o senhor. Eu peguei o telefone, alô, eu sou o pastor fulano de tal da Assembleia de Deus de Vila Nova de Itambi. Eu disse, sim, pastor, olha, fulana que o senhor mandou vir aqui, está aqui, já conversou comigo, eu perdoei ela e tal, homem de Deus, Deus te abençoe, amém, pastor, obrigado e tal, aí desligamos. O ano passou e tal, e eu fui mandado para Nova Iguaçu. Eu cheguei em Nova Iguaçu em 91. Aí em 92, quando foi, acho que 93, o missionário fez uma vigília no Clube Canto do Rio, em Niterói. Aí disse, olha, traz os membros aí da igreja e tal. Eu levei daqui de Nova Iguaçu, eu levei 10 ônibus com pessoas em pé. Daqui, da Capitão Chaves. A rua ficou lotada de ônibus ali. Eu fui para o Canto do Rio, né? Lá no Canto do Rio. Eu fui entrando
E uma pessoa, paz do Senhor, lá o pessoal me chamava de pastor Francisco. Paz do Senhor, pastor Francisco. Eu, paz do Senhor, estou entrando, conversando com os irmãos e tal. Paz do Senhor, pastor Francisco. Eu, paz do Senhor, irmão. Estou entrando. Paz do Senhor, pastor Francisco. Gente, o que é isso? Aí virei, paz do Senhor. Quem é a senhora? O senhor não lembra de mim? Eu digo, não. Posso roubar 3 minutos do senhor? Pode? Eu sou aquela mulher que entrou na igreja e pediu comida lá ao senhor. O senhor me mandou e pedi perdão ao meu pastor em Vila Nova de Tambil. Lembrei. E aí, irmã, você precisava de ver o traje que ela estava, com o filho dela que foi para essa vigília, o missionário no canto do Rio. E ela me contou, pastor, depois dali eu voltei e conheci uma juíza em de Caraí. E essa juíza me adotou. Ela disse, olha, eu quero que você more comigo. Você quer ser ajudado? Ela disse, quero que você more comigo. Vou mandar fazer uma obra no quarto de empregada. Você não será minha empregada. Você será uma pessoa da família. Você vai trabalhar de dia para mim, de noite você vai estudar. Seu filho também vamos botar no colégio. E ali a vida dela mudou. Estudando, você está entendendo? Mas ela teve que tirar o pecado. O Edson Severiano está falando que eu me lembro dessa vigília, eu estava lá, uma bênção, verdade. E aí, um abraço, Edson, Deus te abençoe, meu filho. E aí, o que aconteceu? A história daquela mulher mudou. Por que ela estava daquele jeito? Pecado contra o pastor da Assembleia de Deus Vila Nova de Tambi. E tem muita gente assim. Irmã, acabou, irmão, acabou. Misericórdia. Então, continuando aqui. No versículo 13, como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Não é daqueles que deu nada, não sei o que, não, daqueles que o temem. Porque quem teme a Deus respeita a palavra de Deus, respeita o ungido do Senhor. Alguns vão apodrecer, mas não se arrepende. Vai se arrepender só quando estiver no Hades, como aquele rico. Outros não, são espertos e vão logo dar um jeitinho de se ajeitar. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Olha, Deus conhece a nossa estrutura. Sabe onde você é forte, onde você é fraco. Tá? Você não tem que se entregar. Eu sou um miserável, sou uma menina. Não, você está fazendo errado. Você já tem uma grande coisa, você teme ao Senhor. Senão você não vinha na igreja. Senão você não orava. Senão você não contava com Deus. Isso é sinal que você está conhecendo Deus, que você teme a Deus. Tá? Versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, você não é para sempre aqui na terra, tá? Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. E é verdade. Quando uma criança nasce, eu costumo dizer assim, agora vai caminhar para o final. E você começou. Nasceu, você começou, né? Agora você está indo para o final. Se você não for louco de interromper a caminhada, você vai chegar lá. Amém? Agora você só faz maldade. Ainda que a sua cabeça diz assim, eu vou esconder essa maldade. Não tem como. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo.
E é esse mal que vai destruindo você. O seu pecado acaba com você. Seu pecado tira a tua liberdade, te prende e tira o seu caráter, vai acabando com você. Acaba tudo. Pois passando por ela, o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, nunca esqueça isso, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, olha aí, até os seus filhos estão comprometidos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Não existe esperteza com Deus, não, esse é mais sábio, esse aqui sabe como é que faz, não. Deus sabe de tudo e tem o domínio sobre tudo. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, e que cumpre as suas ordens, obedecendo a voz de quê? Quando você amarra o diabo em nome de Jesus. Esses anjos que você não vê, vem e faz cumprir a palavra de Deus. Quando você manda um espírito de enfermidade sair de uma pessoa, na mesma hora os anjos vêm, cumpre aquela palavra, o mal vai embora. Viu o homem que comia vidro, o outro que tinha lacraia na perna, a própria Carla que tinha aquele sério problema de pele, todos foram sendo curados. A mulher que domingo passado veio aqui, pesava 34 quilos, não comia nem bebia, não levantava da cama. A mulher estava aqui, subiu isso aqui, desceu, igual uma tábua de tão magrinha, né? Mas Jesus restaurou ela. Como é que é isso? Eu orei por ela na madrugada. E nessa hora, quando eu estava usando a palavra de Deus, esses anjos ministradores foram lá dentro da casa dela. Ela não viu, mas eles foram lá. E o espírito da morte, de enfermidade, teve de ó. Isso aí. Acabou o problema. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos. Vós, ministros seus, que executais os seus beneplácitos, bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Digam graças a Deus. Então você entendeu? Ele enche a tua boca de bens. Quando você tem a boca cheia de bens, você não consegue reclamar da vida. Você não consegue dizer, está ruim, não aguento mais isso. Esse vizinho aqui é um demônio. Você não consegue mais falar essas coisas. Não consegue mais falar essas coisas. Eu vejo o jornal aí, e é cada situação, eu digo, meu Deus, essa pessoa não conhece a palavra de Deus. Não é dominado por Deus. Aí. Manifestado. Gente, deixa eu explicar o que é a depressão. Mais uma vez eu vou explicar isso. Um certo dia, eu acordei de manhãzinha, era frio, né? O céu estava azulzinho. Eu morava ali no Caiçara, ali em cima. E tinha um muro, né, na casa.
O muro era baixinho, aí eu debrucei assim no muro e tinha um cavalo pastando do outro lado. As graminhas baixinhas e o cavalo estava lá, solto. É solto. E ele escolhia a grama que ele queria comer, tudo molhadinho de sereno, né? E aquele solzinho gostosinho, eu fiquei olhando. Aí comecei a meditar naquele cavalo. Eu falei, que liberdade, escolhendo a grama. Daqui a pouco, irmão, veio um baixinho, moreno mesmo, cara mais claro que eu, moreno. Jogou aquela, acho que é sela o nome daquilo, né? Jogou em cima do cavalo, puxou embaixo igual uma correia, prendeu, puxou do outro lado também, prendeu, meteu o cabresto, pulou em cima, deu uma catucada nele assim, uma lambadinha. Eu falei, Jesus Cristo, é isso que é a depressão. O que aconteceu? Aquele cavalo estava sendo dominado agora por quem montou nele. Entendeu? E quem montou nele, se quisesse, dava uma aguinha fresca, uma ração, e se quisesse também podia matar ele. Deu para entender? Quando o baixinho lá montou nele, acabou a liberdade daquele cavalo. Eu fui num lugar em Belfor Roxo e vi, era 1h pouca da tarde, um cavalo amarrado numa calçada, sem água, sem comida e parado. O cavalo é forte, né? Mas ele estava amarrado lá. Alguém amarrou ele ali e ele é obrigado a ficar ali. Assim os espíritos fazem com a pessoa. Prende você num quarto, você não come, não bebe, porque tem uma coisa em você te dominando. E às vezes a pessoa está tão cego que não consegue entender essa linguagem que eu estou falando. Aí continua em depressão. Até que aquele troço diz assim, ó, se mata, bebe veneno, mete a faca no pulso, enfia na barriga. Tem um primo da minha esposa que se trancou no quarto e ficou, ó, se furando com a faca até morrer. Quando arrombaram a porta, o cara estava morto. Gente, acorda, isso não é normal. Um espírito dominava ele. Quem? Ah, sim. Queria matar o neto no facão, verdade. Então, gente, isso é fácil entender essa coisa. Trouxeram aqui já algumas crianças e uma delas, a mãe disse assim, pastor, disseram que meu filho, a professora falou que meu filho é maluco. Ele não é bom da cabeça. E o garoto, quer dizer, falaram isso, a mãe, o pai foi confessando também. Aí cada dia foi piorando a situação. Entendeu? O garoto, quando chegou aqui, ele não parava, irmão. Ele corria para lá, corria para cá, na igreja. Corria para lá, corria para cá. Toda vez terminava o culto, vem cá, fulano, segurava ele, botava a mão na cabeça dele, disse, você não vai usar mais essa criança. Solta essa criança, não entre mais nele. Acabou, irmão. Você tem que ver, ele está um rapazinho hoje, estudioso, servindo a Deus. Você está entendendo? Eu já vi vários assim. Só que eu não posso obrigar ninguém a crer como eu creio. Eu custei entender, mas entendi. A depressão é isso. Pessoa que trancado num quarto, veio uma lá de Vilar dos Teles, domingo, eu disse, eu não durmo, pastor. Tomo remédios fortes,
Por fim, já estava tentando já suicidar-se. Com várias cartelas dos remédios malucos lá. E eu dei aqui uma orientação para ela, que não adianta você falar muito que é demônio que eu estou falando. Pus a mão na cabeça dela, repreendi aquele mal. Quando foi ontem, eu liguei para ela. Disse: oi, pô, pastor Mota, e aí? Pastor, estou bem, pastor. Aí, estou bem. Mudou a história dela. Entendeu, pessoal? É isso. Aqui não é a melhor igreja, mas eu invisto nas pessoas, porque você tem que... Não adianta você levar uma televisão para o mecânico consertar. Não adianta. Tem que ser o técnico, o camarada que entende daquilo ali. Está entendendo? Nem todo pregador entende do que eu entendo. E tem coisas que ele entende que eu não entendo. Mas nessa área espiritual não tem como escapar. Eu vou te mostrar o sofrimento de uma mulher que era um demônio. Se você tiver uma Bíblia católica aí, uma Bíblia sagrada, abre aí no livro de Lucas 13. Lucas 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13. Eu vou te mostrar uma situação. Agora, se a pessoa não teve aquele preparo, ou tem medo de repreender aquela coisa, tem medo de falar, aí você vai ficar sofrendo, irmão. Vai ficar sofrendo. E ninguém pode fazer nada. Olha aí, Lucas 13, 10. Até na vida sentimental. Eu falo muito dessa área também. Às vezes você está lidando com uma pessoa que você pensa que a pessoa está te amando, a pessoa não te ama, hein? Só ama o que você tem. Como é que você começou esse relacionamento? Dando presente. Então a pessoa ama um presente, não é você. Entendeu? E isso precisa mudar, hein? No dia que você não dá presente, não tem amor. É muito sério isso, irmão. Aí você leva para um almoço que a coxinha custa R$300. Você vai para um hotel, 40 mil estrelas. Eu não amo esse homem, eu amo o que esse homem faz. Complicado, não existe amor. Aquilo ali é... O amor, ele é incondicional. Incondicional. O capítulo 13 de Lucas diz assim, versículo 10. A cura de uma mulher paralítica, a vida dela estava parada. E ensinava no sábado numa das sinagogas, que é a igreja de judeu. Eis que estava ali uma mulher, como é que é o restante? Está vendo, irmão? Era uma doença? Não, era o quê? Espírito de enfermidade. Onde você toma remédio, você faz isso, faz aquilo e o troço. Teve uma que tinha uma infecção uma infecção de ovário, de útero, né? Que, misericórdia. A mulher usava até fralda. Negócio sério. Depois da oração, ela foi para cá e botou um bicho para fora. Falei, irmã, a senhora segurou? Não, passou de descarga, fiquei com medo, com nojo. Devia ter tirado, né? Botado no vidro para a gente. Qual o camarada que saiu a lacraia da perna dele, ele pegou, botou no vidro, está aqui dentro, aqui guardado. Teve outro que expeliu uma pedra, ficou para fora o cálculo renal. Então, ela tinha o que aqui, pessoal? Um espírito de enfermidade. Havia quanto tempo isso? 18 anos, irmão. A pessoa há 18 anos está sofrendo com uma coisa
Pastor, eu luto, eu já fui a tudo quanto é médico e eu não consigo me livrar disso, porque é espiritual, irmão. É isso. E se você não encontrar quem entende do negócio, você vai continuar sofrendo. Gente que morre com esse demônio no corpo. Eu nunca vou pisar numa igreja. Fazer o quê? Eu dizia, o que é? Evangelho? Se eu tiver com 80 anos, que aí não danço mais baile, não pulo carnaval, aí eu vou, mas, irmão, foi assim não. Falei aquilo no ano, no outro eu estava com Jesus. Então, no versículo 11, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava de que jeito? Curvado e não podia de modo algum endireitar-se. Tem gente que já fez de tudo para se endireitar e não consegue. Às vezes não é doença, uma mania que a pessoa tem, isso é espírito, é demônio, irmão. Mas, e vendo a Jesus, quando Jesus bateu o olho naquela mulher, chamou a si, que Deus sempre diz, vem, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E ela saiu gritando, glória, glória. Não. Como é que ela glorificou a Deus? Ela passou a andar certinha. Eu glorifico a Deus desde 85. Eu não uso umas muletas. Então, cada passo meu eu estou glorificando a Deus. Cada boteco, padaria que eu entro, não bebo uma cerveja, não tomo uma cachaça, não fumo um cigarro, eu estou glorificando a Deus. O Francisco foi realmente liberto. Quando você para de fazer uma coisa, ou você foi livre daquela coisa, você agora é uma pessoa que glorifica a Deus. Quando você faz as pazes com teu vizinho, com teu esposo, vai, como aquela menina fez, foi lá em Vila Nova também, pediu perdão, passou, você está glorificando a Deus. Mas, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga, aí aparece pessoas que vão ser contra aquela manifestação de Deus. Indignado, o homem estava bravo, porque Jesus curava no sábado. Ela não podia curar no sábado, mas podia ficar doente. Coisa, né? Disse a multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar. Neste, pois, vinde para serdes curado, não no dia de sábado. O cara estava bravo, irmão. Entendeu? Era para ele abraçar Jesus. Poxa, me ensina isso. Me ensina isso. Conheço essa mulher aí, há 18 anos ela é assim. Como é que foi isso? Prega aqui para a gente, sobe aqui no púlpito aqui, ensina para eu vou sentar ali que eu quero ouvir. Não, irmão, ao contrário, o cara estava bravo, querendo jogar todo mundo contra Jesus, porque curou aquela mulher que há 18 anos, aí ele vai explicar aqui, olha. E respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, Jesus logo percebeu quem é ele. Jesus chamou ele de quê? Você sabe o que é o hipócrita? É aquela pessoa que diz que ama todo mundo, mas na verdade você vê maltratando todo mundo. Então, hein? Faz outro. É hipócrita. É hipócrita. Hipócrita, não chamou ele o Juvenal, o Aderbal, o Nicolau, não, hipócrita era o nome dele, olha aí, não tinha outro nome para ele. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura, cada um de vós, seu boi ou jumento, não leva a beber água, quer dizer, os animais tinham mais valor para eles do que aquela mulher.
E tem gente que trata melhor o cachorro do que o camarada que está todo feridento, andando na rua dele, ou sei lá mais. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, quem é? Satanás que mantinha ela presa. Falando para vocês, eu orei pelo homem aqui, e ele tinha sequela de derrame e ficou bom. Passou a falar normalmente e tal. E quando eu olhei para a perna dele, estava de bermuda, falei, Jesus não faz nada pela metade não. Estava com aquela atadura, né? É a atadura que fala? Aquela gaze. Aí eu olhei assim, achei pomada, com sangue, aquele negócio. Falei, Jesus não faz nada pela metade não. Essa perna aí também já está curada. Vai sair bicho, daí que sair é bicho. Aí ficou assim. Foi para casa. 2 dias depois ela vem o homem. Pastor, falei, que foi, irmão? Olha aqui que saiu da minha perna, uma lacraia. Uma lacraia. Saiu da perna dele. Agora, senhora, pega um vidrinho que tem ali dentro para mim, por favor, filha. Aqui, então. Eu vou mostrar para vocês. Eu nunca em minha vida, irmão, quase 40 anos de evangelho, já vi sair bicho, muito bicho. Muito bicho. E a pessoa fica boa. Agora, lacraia. E o que saiu da perna dele foi uma lacraia. E fechou. Acabou o mal. Agora, pastor, como é que... Você vai entender. Aí em cima da prateleira, agora, sério. Aí em cima aí. Tem um vidrinho que é grão de mostarda. E tem um outro que é uma lacraia que está aí. Esse é uma lacraia. Olha aqui. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que assiste a gente. Olha aí. Isso estava dentro da perna do seu Edejaí, né? Edejaí, olha aí. E a ferida fechou. Já tinha visto isso, né? Você imagina uma pessoa com um troço desse dentro da sua carne? Perguntei isso para ele. Tinha dia que o senhor ficava doido de dor, né? Não tinha analgésico que desse jeito, era verdade, pastor. Tomava Dorflex, Novalgina, Dipirona, fazia uma... Nada passava. Por quê? Porque na lacraia havia espírito de demônios. E não comia carne necrosada, só carne fresca. Então, quando o bicho começa a comer, dói, né? É aí que a pessoa tem desespero. É igual dor de dente. O que é uma dor de dente? É um micróbio que morde a gengiva, entendeu? E a pessoa sobe pelas paredes. Aí vai infeccionando, que ele vai mordendo, vai largando a carne tudo para trás, infecciona, cria postema, né? A pessoa fica fazendo gargarejo, arrebenta a cavalo, mas não sei o quê, e aquele... E é um bichinho. Eu tenho um amigo, não sei por onde ele anda, cirurgião dentista, o filho dele também é professor, cirurgião dentista. Esse dentista chama-se Dr. Segueto e o seu filho chama-se Luciano. E às vezes eu estava no consultório com ele, uma vez levei até Tatiane para fazer um curativo no dente, e ele botou um negócio com um guarda-chuva assim, o contrário, no dente dela, e disse... Depois da limpeza, disse, bota, pega esse veneno aí. Que veneno? Mano, pega aí. Aí eu peguei, ele pegou o algodãozinho, foi lá naquela frigideira, né? E mandei da Tatiane, aí fez uma massinha lá, para poder abiturar, que fala, né? Para tampar aquele lugar ali. Por que veneno, seguinte? Porque é bichinho, morta.
Aí mata o bichinho, acabou. Tem misericórdia. Entendeu, meu irmão? Então, aqui nessa lacraia, também tinha um demônio. Quando foi repreendido em nome de Jesus, o que aconteceu? O demônio saiu. E a lacraia viu que estava num lugar que não é dela. E aí a mulher dele que viu aquele bicho rebolando para sair de dentro da perna dele. Que coisa séria isso. Então tem muita gente passando lutas e é espiritual. E você vai num lugar, está pensando que é só, aleluia, não sei o que e tal. Não, não é assim não. Você tem que ir mais profundo um pouco para poder libertar aquela pessoa. Tem casais que se amavam, hoje se odeiam. Tem um demônio no meio deles, ele não sabe. Tudo para ser feliz, mas tem um espírito que comanda. Deita no meio deles na cama. E aí, vai achando que é o Zé Carlos que está com mulher na rua, que não sei o quê, ou ela arrumou outro, e é isso. Entendeu? Olha, o dia que você quiser conversar comigo, aqui é Rua Emílio de Menezes, número 101, bairro Vila Nita, aqui é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, Rua Emílio de Menezes, 101, Nova Iguaçu. Aqui é a sede mundial da Igreja Pentecostal do Evangelho Completo. Tá? E quando você cansar do sofrimento, você pode vir que a gente conversa aqui em nome de Jesus. E se você entender, a sua história vai mudar. E já aconteceu muita coisa séria aqui. Nossa, misericórdia. Cada situação, e a gente pôr a mão na pessoa e ver que aquilo é um espírito. E a pessoa sair daqui feliz da vida. Só aquele casamento, 30 anos separados, você já viu isso? Foi restaurado. A Rosiméria e o Jorginho, de vez em quando, ela me liga. Pastor, estou aqui. E, ela mora lá perto da Catedral da Universal, esqueço o nome daquele lugar ali. Abolição. E é assim, meu irmão, tá? O seu problema é espiritual. Você precisa de Deus. E a sua história, com certeza, vai haver uma mudança. Em nome de Jesus. Entende? Até mesmo para servir a Deus. Você está muito bem na igreja. Eu me lembro disso, irmão. E me deu uma louca dentro da igreja. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ficar nessa igreja, sai daqui. Aí na rua de São João, tinha uma igreja lá. Não, Biscoito Itaborém, uma igreja Deus é Amor. Eu falei, eu vou para aquela igreja lá. Demônio catucando, né? Porque a igreja que eu estava é o ministério de palavra. E quem é Jesus? Palavra. Jesus é verbo, verbo é palavra. Se você está num lugar que a palavra é pregada, discernida, você está bem. Mas se você está num lugar que não tem palavra, ou tem a palavra, mas não tem discernimento, você está mal. Está mal, porque você ainda consegue odiar, você ainda consegue ficar com raiva das pessoas, é sinal que você não está liberto. E você precisa dessa libertação para você poder estar bem. Entendeu? Mas o Espírito Santo, a mão de Deus, não deixou eu sair. Então ali eu fui liberto da muleta, da cachaça, do cigarro, e glória a Deus por esse ministério onde eu alcancei tudo isso. E não saí. A mesma coisa é aqui não vem. Outro dia eu acabei de pregar aqui, orei e tal, dispensei o pessoal, e uma mulher ficou aqui em pé me olhando. Eu já estava até desconfiado, falei, meu Deus, essa mulher não para de me olhar. Eu sei que eu sou bonito, mas, poxa, irmão, vê, eu tenho o olho verdinho, ó. Eu fiquei meio sem jeito. Aí falei, senhora, alguma coisa? Ela disse, isso não tem nada para entregar, não? Eu falei, não deixaram nada aqui, não, senhora. Entendeu? O pessoal cheio de mania, não está acostumado com a verdade.
e por isso sofre. E quem anda por essa linhagem aí, você vai ver a vida da pessoa da cabeça para baixo, porque Deus condena isso. Se você estudar lá, Jeremias 14, Ezequiel capítulo 13, aonde mais? Hebreus capítulo 1, está mostrando ali que é preciso você acordar se você quiser ser abençoado. E Deus só aprova a palavra dele. Ele só aprova a palavra dele. Isso você vai ver em Marcos capítulo 16, lá no finalzinho. Deus só aprova a palavra dele. Não vai por outro caminho não, que você vai se dar mal. E glória a Deus. Amém? Então, nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, tá? Deus abençoe o pessoal que está aí comigo, a Marisa Cortez, Juliana Correia, Deus abençoe Juliana, e quem mais estiver comigo aqui, deixa eu ver se tem mais pessoas aqui comigo, o Edson Severiano, Deus abençoe, e glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração. Se alguém trouxe dízimo, oferta, é do Senhor, fica à vontade, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, eu passei aqui a tua verdade, os direitos de cada pessoa, quando o Senhor promete até encher a nossa boca de bens, é para a gente não falar mais nada errado, não xingar, não espraguejar. Toda vez que abrimos a boca é para abençoar, isso faz bem, isso traz saúde, isso traz paz, isso traz sossego. E o povo, graças a Deus, ouviu e entendeu, aprendeu. E eu tenho absoluta certeza que eles vão pôr isso em prática, dando condição de o Senhor executar o que prometeu na vida de qualquer um que ouve o Senhor e fica crendo. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas, paraliso toda e qualquer ação do mal que estiver atacando. E serão sempre mais do que vencedor, porque bem diz a tua palavra, bem-aventurado são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Oh Deus, e eu sei que eles vão colocar em prática. Agora, Pai, eu tenho um recipiente aqui com o suco da uva, que nós chamamos de teu sangue, e até transforma no teu sangue, Pai, onde todo o coração lavado ali, o nome da pessoa está nesse coração, onde a pessoa estiver, o milagre vai acontecer. Vai haver uma mudança na alma, no espírito, e essa pessoa será quebrantada. Em seguida, meu Deus, povo em suas mãos. Cobre com seu manto de justiça e leve em paz, em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém. Olha, domingo é a Santa Ceia do Senhor, fiquem à vontade, e se vocês puderem, né, trazer alguma coisa para a gente fazer o café da manhã aqui, após o culto, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que orou aí comigo, começar uma luta, mas para vencer, gente, para vencer. Se você se estacionar, você vai ter o mesmo resultado que você está tendo. Vamos mudar essa história, tá bom? Deus te abençoe, você é sempre bem-vindo em nome de Jesus. Fique na paz. Glória a Deus.